E fato será São Paulino, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo todas as notícias de agora do nosso querido tricolor São Paulo, que tem aí a proposta por Gaston Ávila. O zagueiro deve chegar ao tricolor, mas o que mais importa, o que mais interessa é o impeachment de Júlio Casares. Meu amigo, graças a Deus parece que a gestão Casares está chegando ao fim. Vão conseguir tirar o Casares de lá. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Tem vídeo no canal aqui todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe eu volto. A gente vai falar muito de reforços e do impeachment do Casares. Crédito de eleitorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Então. Bom, vamos lá. O São Paulo vai enviar uma oferta oficial hoje para o Ajax para tentar o empréstimo do Gaston Ávila, zagueiro que estava no Fortaleza. Bom, é o que perguntaram aqui, então. Essa oferta vai ser enviada hoje, né, até o fim do dia. E eles estão otimistas que o Ajax vai aceitar as condições. Por quê? Porque isso já vem sendo debatido, já vem sendo negociado já há um tempo, né? Com o Gaston Ávila, já há um princípio de um acordo ali, mas aí falta o ok do Ajax. E como o Ajax coloca uma série de situações ali para você emprestar o jogador, ainda mais no momento que o São Paulo está vivendo, entende-se nos bastidores do CT lá do São Paulo, que se agora os caras falaram, beleza, manda desse jeito uma oferta, vai avançar. Então, assim, hoje eles vão mandar a oferta e vão aguardar uma resposta aí para os próximos dias. Paralelamente a isso, correm as denúncias. Já teve a história do médico do Munjaro nos jogadores. Já teve o show da Shakira, os ingressos. O show do camarote. Isso. Né? E agora tem essa denúncia aí que há uma investigação em curso, que está totalmente sigilosa. Ninguém se manifesta, o próprio São Paulo se manifestou dizendo que não tinha conhecimento de nenhuma investigação, mas há em curso uma investigação de desvio de dinheiro em contratações de jogadores. Isso envolve cartolas, empresários, envolve gente graúda do São Paulo. Segundo a investigação que está em curso. O que está sendo investigado. O que está sendo investigado. Uhum. Isso envolve muita gente. Essa é uma situação. E dentro do São Paulo, dentro do Morumbi, já corre também um movimento da oposição, colhendo assinaturas, colhendo votos para tentar o afastamento do presidente Júlio Casares. É o que estão perguntando aqui, né? Da oposição ter protocolado esse impeachment, né? Tá tranquilo o ambiente lá, né? Seria um pedido de afastamento, né? Porque para você pedir o impeachment, é importante a gente falar isso. Esse pedido da oposição é um afastamento do presidente, não é um impeachment. O impeachment, você tem que ter a prova do dolo. Mas o negócio do camarote lá tá mais do que provado e tal. Ali em nenhum momento é citado o Júlio Casares, mas é citada a gestão do Júlio Casares. Ele deveria ter conhecimento. Ele emitiu uma nota. Então, tudo aquilo está sendo, inclusive, investigado internamente. Então, ainda não se tem uma decisão da Comissão de Ética. Se a Comissão de Ética decidir que, de fato, houve ali um crime, houve ali algo errado, que teve dolo, aí você pode abrir um pedido de impeachment, como foi no caso do Corinthians com o presidente Augusto Melo. E a mesma situação da VaideBet pode estar acontecendo nessa nova investigação que está ocorrendo em sigilo, que são desvios em negociações e que envolve gente graúda do clube e gente graúda de fora. Eu tô vendo uma matéria que saiu há pouco no UOL, do Pedro Lopes e do Danilo Lavieri, e eles falam sobre isso, né? E que o fio pode ter sido até a investigação ali da VaideBet. E tem um parágrafo aqui que é interessante, ó. As movimentações envolvem pessoas da alta cúpula do clube e quantias vultuosas de dinheiro que ultrapassam os 10 milhões de reais. E grana viva. Grana viva? As pessoas teriam recebido, segundo a investigação e a apuração do Danilo Lavieri e do Pedro, né? Essa grana era uma grana que até teve ali alguém recebendo em grana viva. Nossa. Puxado, hein? Puxado o tricolor. A gente passar de tema por aqui e falar justamente das consequências dessa série de notícias que vem aparecendo por aqui, com relação aos bastidores do São Paulo Futebol Clube,
falar do pedido de impeachment de Júlio Casares, que foi protocolado pela oposição. Foi protocolado pela oposição, mais uma informação aqui também do nosso Gabriel Sá, notícia do UOL que vem por aqui. Oposição do Conselho Deliberativo de São Paulo protocolou na manhã desta terça-feira o pedido de destituição do presidente do clube, o Júlio Casares, pedido que foi assinado por 57 conselheiros, sendo a grande maioria opositores declarados a Júlio Casares, petição que agora será encaminhada para o plenário para ser discutida. Fontes na oposição disseram a essa reportagem do UOL que a expectativa é de que o presidente da casa, Outen Ares, acate o documento e convoque uma reunião extraordinária nos próximos dias. Daqui a pouco teremos o Gabriel Sá falando um pouco sobre isso por aqui, mas, Van, não tem muito para onde correr, né? Pelo menos as pessoas que estão ali dentro, algumas, que veem o que está acontecendo dentro de São Paulo, já começa uma movimentação, porque de nada adianta sair esse monte de notícias, esse monte de denúncias, e tudo ficar igual, e ficar esperando que auditorias internas, ou que, não sei, as pessoas lá dentro tomem consciência, que o Júlio Casares, até como disse o Chacon, esperar que o Júlio Casares tome consciência e renuncie. Por quê? Esquece. No mínimo, isso não vai acontecer, Então, pelo menos, as pessoas que estão lá dentro, os conselheiros, têm que se movimentar. Porque, no mínimo, digamos que Júlio Casares não está envolvido em nenhuma dessas coisas, que ele não sabia de absolutamente nada, o que seria muito estranho, mas digamos que não sabia de absolutamente nada que estava acontecendo. No mínimo, é gestão temerária. No mínimo, é o presidente do clube deixando que debaixo do nariz dele todas essas coisas aconteçam e todos esses casos irregulares aconteçam no clube que ele comanda já há 5 anos, minha cara Vanessa Dias. Cara, eu acho que é isso, e Boni, né, Chacon e chat, né, eu acho que ficou uma situação meio que insustentável. Não tem muito para onde correr, né. Eu acho que, falando um pouco do conselho, né, como eu disse, eu acho que o conselho precisa ter essa cobrança, porque eles atualmente são eles que tomam as decisões do São Paulo. A gente teve uma oposição enfraquecida nos últimos anos, que agora está tomando posição, por ser, acho que realmente se sentir pressionada, por ter também uma ideologia, enfim, mas tivemos aí mais de 57 conselheiros votando pelo pedido de impeachment do presidente Júlio Casares, e se sustentam em algumas pautas aí, muito dos escândalos que estão surgindo, né, e eu, assim, da mesma opinião do Chacon, eu acho que o Aidar caiu por muito menos mesmo. Eu acho que, como eu disse, ficou insustentável, uma situação totalmente complexa, que já vem se estendendo, não só agora da gestão, acho que desde o primeiro mandato do presidente Júlio Casares já tem coisas que vêm tornando insustentável o posicionamento e a continuidade dele no comando do clube, uma sequência de erros e aumento de dívida e decisões tomadas que corrompem totalmente e comprometem o planejamento do São Paulo para o futuro. E agora a gente chega numa sequência de escândalos, investigações que vão tornando tudo muito suspeito e tudo muito insustentável mesmo para a continuidade do São Paulo, que vive agora um momento de pré-temporada, contratação de jogadores e mudanças. Então, eu acho que realmente esse seria o momento ideal para que o conselho se sinta pressionado e tome atitude para que isso ocorra. E a pressão está muito grande, né? A pressão está muito grande para que isso ocorra. E também eu não acredito que o Casares vai chegar a renunciar. Então, eu acho que é o momento para que essas mudanças aconteçam, porque chegou numa situação que não tem mais para onde correr. E antes do Gabriel, Boni, só para concluir uma coisa rápida, porque realmente, como destacar da mensagem, né, o homem chegou, né, aí o bicho vai pegar. Mas eu acho que o processo do impeachment, né, o pedido do impeachment e a votação, mesmo que dê contrária ao impeachment, a maioria falou que não tem que ter impeachment, é bom que aconteça, para expor quem é que está de que lado, quem é que vai continuar defendendo, depois de tantas denúncias, uma gestão que só vem prejudicando o São Paulo. Isso vai ser ótimo para separar o joio do trigo, vai ser ótimo para fazer a divisão. E aí aí o torcedor entender quem é que tem que cobrar, aquele, e ir nas redes sociais, cobrar, apertar, comentar, incomodar essa galera. Porque o que essa galera não tem é incômodo. Quando o torcedor começar a incomodar essa galera, aí o bicho pega. E os comentários já dizem. Mensageiro do caos chegou. Mensageiro do caos é ruim.
Salve, Gabriel. Que medo quando ele chega no meio da live. Mas não é novidade, né, Gabi? São mais informações com relação a esse pedido de impeachment que foi protocolado. Muito bom dia para você. Solta aí suas informações. Exatamente. Muito bom dia para você, muito bom dia, Chacon, Vanessa, os amigos que acompanham aqui o nosso Arquibancada Tricolor. Requerimento, então, foi encaminhado para o ontem, né? E aí, só para explicar parte desse processo, com o avanço do pedido e com os 50 votos, né, necessários, as 50 assinaturas atingidas, agora o caso foi encaminhado para o ontem, que deve convocar nos próximos 30 dias uma reunião extraordinária para debater o caso, né? Para que o Casares ele deixe o cargo de presidente do São Paulo, para que ele seja afastado, isso tem que ir a voto, e aí 2/3 do conselho teria que votar para que o Júlio deixe o cargo nesse momento, 171, né? Pelo que a gente tem hoje, né? 255 de conselheiros aptos a voto, então 2/3 desse eleitorado aí, né? Dessa possibilidade, precisaria votar para que o Júlio saia. E aí, caso isso aconteça, ele já seria afastado imediatamente do cargo de presidente do São Paulo. E aí, para que esse impeachment ele seja confirmado, então, esse pedido passaria por uma Assembleia Geral no Social do São Paulo, né, com todos os sócios adimplentes, e aí, por uma maioria simples, caso isso seja aprovado, ele deixa de ser presidente do São Paulo e sofre o processo de impeachment, né? Então, eram necessárias as 50 assinaturas, conseguiram até mais, né? Foram 7 a mais do que era necessário. Isso vai ser convocado para uma reunião, aí vira uma votação. Caso 2/3 do conselho vote pela saída dele, ele é afastado. E aí tem uma confirmação ali no Social do São Paulo para que ele seja empichado, então, do cargo de presidente do São Paulo. Meus amigos, agora é para valer. Tudo indicava o pedido de impeachment de Casares e agora o pedido foi protocolado e deve ser acatado e aceito. E se tudo correr bem, o Casares deve ser impeachmentado, porque são muitas polêmicas para o Casares ser inocente de tudo. Eu disse aqui, eu não me recordo agora em qual vídeo, mas em alguns vídeos passados, que ou o Casares era extremamente burro, ou o Casares era extremamente conivente, ou o Casares tinha envolvimento. Era só essas as opções. Eu não acho que o Casares é burro. Ou ele faz vista grossa, ou ele fez vista grossa, ou ele tinha um rabo preso. E a gente vai descobrir. A título de comparação, o São Paulo não contratou o Marcos Leonardo naquela janela por 10 milhões ou 12 milhões. Deixa eu até ver aqui. Eu acho que foi por 10 milhões o São Paulo não contratou o Marcos Leonardo. Os desvios dos valores chegam a, vou até ver aqui, 12 milhões para contratar o Marcos Leonardo. O São Paulo não pagou 12 milhões para contratar o Marcos Leonardo naquela janela. E os desvios do São Paulo ultrapassam 10 milhões. O que a gente pensa disso? O São Paulo sem centroavante, numa crise desgraçada, a equipe lá, o caralho a parte, praticamente dando o cara. 10 milhões de dinheiro de pinga no futebol. 10 milhões hoje é dinheiro de pinga no futebol. Para vocês terem uma ideia, o Rodrigo Nestor e o Michel Araújo foram vendidos por mais de 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Mas eles foram vendidos. Era o Marcos Leonardo, irmão, por empréstimo. Com certeza ele ia valer a pena. 12 milhões pelo Marcos Leonardo, o São Paulo não pagou. E os desvios ultrapassam 10 milhões. É isso que o São Paulo se tornou. Uma equipe medíocre. O São Paulo tem um time medíocre. A gente vê isso no nosso camisa 10. Nosso camisa 10 hoje é o Luciano. O Luciano, ontem à noite eu tava assistindo os melhores momentos, né, das duas finais do Mundial de 92 e 93. Eu sou de 96, então eu era muito moleque, eu não assisti. E aí eu tava assistindo os melhores momentos e tal, relembrando. Cara, é inacreditável.
que aqueles caras jogavam. E eu não vou nem fazer comparações. Mas pra nós, o São Paulo contra o Barcelona, cara, o São Paulo amassou o Barcelona. O Barcelona teve poucos momentos de superioridade, depois só deu o São Paulo. E hoje a gente é obrigado a ver o São Paulo tomando um cacete pra Mirassol. Hoje a gente é obrigado a ver isso. O São Paulo tomando cacete pra Mirassol. Qualquer um chega e bate no São Paulo. O Inter foi no Morumbi alguns anos atrás, meteu 5 no São Paulo. Isso, o São Paulo se tornou um time medíocre, de jogadores medíocres. E eu tava falando do Luciano. O Luciano, ele só tem mais de 100 gols. Não sei se é 100, 100 gols, né? Mais de 100 gols com a camisa do São Paulo. Porque o São Paulo é, atualmente, uma equipe medíocre. Porque se o São Paulo tivesse uma equipe minimamente qualificada, se o São Paulo tivesse uma equipe minimamente qualificada, o Luciano não jogaria. Nem o Luciano e nem um monte de pereba desses aí não jogariam no time do São Paulo. E aqui eu não quero comparar com o São Paulo de 2005, eu não vou nem comparar com aquelas equipes. Você pode colocar aí o São Paulo de 2012, o São Paulo de 2015, que eram bons times, né? O de 2015 foi vice pro Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, um timaço, por sinal. Naquele time de 2015, time mais próximo aqui, Pato, Kaká, Ganso, Fabiano, porque o time jogava pra cacete do Muricy. Aquele time de 2015, a maioria desses jogadores não jogariam naquele time. Pra vocês verem que hoje o São Paulo é medíocre por administrações medíocres. Hoje o São Paulo se tornou medíocre por jogadores medíocres. Hoje o São Paulo se tornou medíocre por presidentes medíocres. E é isso. São Paulo se tornou um time medíocre. Onde, em vez de eu estar aqui falando para vocês, pô, São Paulo enviou proposta pro Ajax. Ainda tá se organizando para ter a troca com o Botafogo. O Savarino não vem. Então a prioridade do São Paulo é o Marlon Freitas. O São Paulo quer porque quer o Marlon Freitas. Nem que libere 2 para vir o Marlon Freitas, mas quer o Marlon Freitas. O salário é algo que agrada, porque lá ele recebe 300 mil, se eu não me engano, 300 mil reais no Botafogo. Aqui, qualquer pereba, no São Paulo, qualquer pereba recebe 400, 450 mil. Então ele pode vir para São Paulo dá um aumento de 100 mil para esse cara, 150 mil, o cara vem. O negócio é receber, né? O negócio é receber. Aí é outros 500. Assinar o contrato falando que vai pagar é uma coisa, né? Receber é outra. Mas tá. Eu poderia estar aqui falando do Marlon Freitas, do Gaston Ávila, né? Do Juninho, do Vitinho lá do Botafogo. São Paulo também quer. O Ferrarese deve ir. Por isso que o Gaston Ávila deve chegar para, em tese, suprir a ausência, né? Para a vaga. Mas a gente tá falando aqui de problemas. E a gente viu o André Hernan. Eu tô começando a ter uma certa birra com o André Hernan, porque ele fica a todo momento inocentando o Casares. Eu acho que o Hernan ele tem que parar de ser muito amiguinho do Casares e falar a real. Isso tá fedendo no Casares. A gente vê a galera do Arquibancada Tricolor aí, o Arnaldo e o Tirone. Esses caras literalmente falando, o Casares é irresponsável, o Casares é incompetente, o Casares é burro, o Casares é conivente. Você tem que falar, você tem medo de falar. O Hernan, eu acho que tem um pouquinho de medo de falar. Não, o Casares, se ele não for burro, se ele não for conivente, ele tem, no mínimo aí, envolvimento com essa bagaça toda. Aí a gente vê a galera do Arquibancada Tricolor, o Chacon, que são repórteres incríveis, trazendo à tona as verdades. É inacreditável ver o que o São Paulo se tornou. Eu gostaria muito de estar aqui, como eu vim no ano passado, só trazendo vídeo de contratações. Pô, o São Paulo sondando A, sondando B, fazendo proposta pro A, fazendo proposta. A gente tá aqui falando de inquéritos policiais. A sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.